Profeta capirotesco em prisão domiciliária. Amém? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje vamos falar acerca do profeta capirotesco em prisão domiciliária. Amém? O profeta mais capirotesco da internet em geral e do YouTube em particular tem mais de 1.200.000 seguidores nos seus dois canais. Parece-me que ele agora vai ficar em prisão domiciliária. Amém? Como assim, varão? Parece que este indivíduo, glória a Deus, foi julgado e condenado pelo tribunal, mas não o vão mandar para uma cadeia, infelizmente, mas vai ficar em casa, provavelmente com uma pulseira ou uma tornozeleira eletrónica, em que vai ficar confinado à sua casa. Então é praticamente uma prisão domiciliária. Assim como houve uma altura em que Paulo estava em prisão domiciliária. Glória a Deus, estava confinado em prisão domiciliária. Só que este aqui não é o apóstolo Paulo, embora ele se autodesigne Paulo e Silas, não é? Porque houve uma altura, também eu creio que é pelo mesmo processo, ele teve 40 dias na prisão de Suzano, toda a gente sabe. Foi pego, segundo ele conta, com uma arma de brinquedo. Mas parece que essa arma de brinquedo agora não era bem arma de brinquedo e tinha munição também. Foi pego, não é? Ameaçando com essa arma, que não é de brinquedo, que tem munição, ou que tinha munição, portanto, com arma certamente ilegal, porque não creio que um indivíduo destes tenha o uso e porte de arma legal, intentando, ou seja, ameaçando o vulnerável. Quem é que era vulnerável? A sua ex-esposa. Então, ele agora foi condenado aí uns diazinhos e tem estado em casa. Parece que não pode sair de casa. Ele que queria ir, não é, fazer a obra lá para a cidade de Ribeirão Preto. Portanto, isto aqui é bem claro e definitivo. Amanhã ele vai ficar um tempinho em prisão domiciliária. Eu chamaria a isto prisão domiciliária. Então, esse é o vosso profeta, vós que o aplaudis e que o adorais como Deus, esse é o vosso profeta. Amém? Tal é o mestre, assim são os seus discípulos. Glória a Deus. Vamos então continuando. Vamos aqui para a palavra do Senhor, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia! Então é bem claro, Deus não se deixa escarnecer. Amém? Este falso profeta aqui, falso profeta da, entre aspas, sã doutrina só na teoria, este falso profeta chegou a confessar numa das suas últimas lives, não é? Quando eu estava caído, quando eu estava desviado, não é? Nunca deixei de fazer lives para vos ajudar. Quer dizer, que ele admite mesmo estando caído, mexendo com mulheres, mexendo com substâncias ilícitas, não é? E viciantes e outras coisas mais, mesmo estando na bagunça, na noitada, nas festas e nas boates, na bagunça, mesmo estando a fazendo o que não deve, em todas as áreas, mesmo estando em desobediência, em rebeldia e caído, ele nunca deixou de fazer, entre aspas, a obra de Zeus, não é de Deus, de Zeus. E nunca deixou de pregar nas igrejas. Inclusive, quando ele estava vivendo com, não é, uma doutora aí, uma doutora de medicina natural, vocês sabem quem é, conhecida como a Louraça, não é? Quando ele estava vivendo com essa mulher, que tinha a chave do seu apartamento em São Paulo, ela mesmo gravou um vídeo, e nesse vídeo tinha à entrada, sobre uma mesinha, a foto dos dois pombinhos juntos, e tinha um caminho de pétalas
indo desde o corredor, desde o hall de entrada ao corredor, até ao quarto dos pombinhos. Nesse quarto tinha luzes psicadélicas, estilo discoteca, né? Luzes de discoteca, e tinha uma música romântica, e as pétalas vinham até à cama de casal dos dois pombinhos. Então ele, sendo casado com uma outra mulher, estava vivendo amigado com essa doutora. Ele estava vivendo amasiado em pecado de adultério, vivendo com a amante, e veio para Portugal e para vários outros países. Veio para 8 países realizar batismos, pregar nas igrejas, subir às santas tribunas, impor as suas mãos sujas sobre a cabeça das pessoas. Então veja, isso é uma grande falta de temor de Deus, irmão. Isso é desafiar Deus. Isso ronda ao nível da blasfémia. Então, por isso é que eu digo que é o profeta mais capirotesco. Então este profeta capirotesco agora está em prisão domiciliária, por tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. O que semeia da carne colherá a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então, meu irmão, tudo o que o homem semear, isso ele vai ceifar. Mentiu tanto, quando ele estava na prisão, aqueles 40 dias pelo mesmo motivo, parece que é o mesmo processo, quando ele estava na prisão efetiva, estava lá um outro marmanjo, amigo dele, que ele conheceu, e quando ele saiu só contou vantagens, era Paulo e Silas na prisão. Não, ele não foi pego com arma de fogo, mas com arma de brinquedo no tablier do seu carro. A polícia ia prender uma pessoa por uma arma de brinquedo e mandá-la lá para dentro, e o juiz iria decretar 40 dias. É muita insanidade, não é? Quando ele saiu de lá, cada vez mais orgulhoso de si, nunca admitiu, nunca confessou o seu pecado, e, pior que isso, ainda disse: eu tenho mais de 80 dons. Eu nunca vi Deus usar tanto outro pastor como me usa a mim. Eu nunca vi Deus operar tanto noutras igrejas como opera na nossa. Então continuou com a vanglória. Um homem que diz ter um dom, não é? Que é o dom do arrebatamento e a companhia de Gabriel, porque Deus designou Gabriel para estar com ele. Veja que mentiroso, não é? O homem mais capirotesco. Como é que ele tem o dom do arrebatamento quando esse dom nem existe na Sagrada Escritura? Arrebatamento de espírito existe, mas o dom não existe. Ninguém tem a capacidade de olhar para ti com olhos de coruja, não é? De te hipnotizar e de fazer com que tu sejas arrebatado. Tudo isso não passa de uma hipnose seguida de viagem astral efetuada por espíritos enganadores, em que é criado no mundo espiritual um cenário, um palco, um teatro, em que tu pensas que foste ao céu e ao inferno, quando na realidade foi um palco criado pelos demónios. Então tudo isso é fantasia, não existe. Então repara que ele tem um dom que nem o apóstolo Paulo teve, nem Pedro, Tiago e João, que eram as 3 colunas da igreja primitiva, tiveram, nem os 12 apóstolos todos juntos tiveram, nem sequer Jesus, o autor e consumador da nossa fé, teve. Nunca Jesus, jamais em tempo algum, Jesus Cristo invocou Gabriel para arrancar a alma das pessoas e para levar para o inferno e para depois virar as costas a elas e deixar ali desamparado para levar uma sova dos demónios. Jamais para se converter a Ele, a Jesus Cristo, não é? Para sentir a amargura das almas, para se converter. Jamais tal prática de tormento e de tortura foi praticada por Jesus, para que alguém cresce que Ele era o Messias, o ungido, o Cristo, o Salvador. Então, nem Jesus mesmo fez isso. Então, Ele é superior ao próprio Cristo, um dom que não vem na lista dos 9 dons de 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 11. Existe o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom de discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, dom de fé, dons de curar, dom de operação de maravilhas. Entre esses 9 não existe o dom do arrebatamento, mas ele tem um dom que nem mesmo Jesus Cristo teve, nem os apóstolos. Quando o próprio apóstolo Paulo disse: não vos falta nenhum dom. Espera aí, na igreja primitiva, na igreja de Coríntios, não havia falta de nenhum dom, então tinham todos os dons. E entre esses todos que não tinham falta de nenhum, não havia o dom do arrebatamento. Então é um dom falso. Então este homem é o maior falso profeta. Por isso é que eu digo profeta capirotesco, do capiroto mesmo. Agora, supostamente está em prisão domiciliária durante um tempinho, para abrir a pestana, não vai mais poder viajar, a dar assistência lá à seita, lá em Ribeirão Preto, à sua seita.
religiosa, não é? Eu considero seita. É uma igreja que é uma seita pseudo-cristã, porque é uma igreja que faz culto aos anjos e culto ao homem. É Deus no céu e este falso profeta na terra. E a idolatria tremenda. Os aplausos, gente o defendendo, gente capaz até de cometer crimes para o defender. Então o profeta capirotesco em prisão domiciliar é o tema. O tema aqui para a nossa análise. Então compensa enganar, compensa ser usado pelos demónios e pelo próprio diabo, mentir em nome de Deus, tomar o santo nome de Deus em vão, revelar coisas mentirosas, profetizar coisas que não cumprem, não compensa. Operar sinais e prodígios de mentira para aqueles que parecem, porque a vinda do anticristo é com todo o poder, sinais e prodígios de mentira para os que parecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é só ler. Amém? Então, profeta capirotesco na prisão domiciliária. Está em prisão domiciliária. Arabai, a pena não ser efetiva. Mas quem sabe, chegando mais a algum processo, esperemos que chegue, que ele venha para a prisão efetiva, meu irmão. Porque lugar de bandido é onde? Isto é um provérbio. Lugar de bandido é na prisão. No mínimo. É? Há quem diga que o lugar de bandido é no caixão. E há quem diga que é no hospício. Ou que é no hospital. Não é? Mas eu digo que o lugar de bandido é na prisão. Na prisão. Há alguns que se convertem na prisão. Não é? Então temos aqui profeta capirotesco em prisão domiciliária. Glória a Deus. Vamos aqui. Glória seja dada ao Cordeiro. Ler aqui uma passagem relativa aqui a este indivíduo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Não é? Ele diz que nunca viu Deus usar alguém, tanto outro pastor, como o usa a ele. Ele diz, eu nunca vi Deus usar tanto outro pastor como me usa a mim. Eu nunca vi Deus operar tanto nas outras igrejas como opera na nossa. Avarentos, ou seja, amantes de mamon, de dinheiro, com amor ao dinheiro, presunçosos, pretenciosos. Ele pretende ser mais do que os outros, ter um dom que mais nenhum outro profeta do Antigo Testamento ou apóstolo do Novo Testamento teve. Nem sequer nenhum grande homem de Deus ao longo das eras, das décadas, até estes últimos dias teve. Presunçoso. Não é? Pretencioso. E diz que tem mais de 80 dons, então ele é superior às pessoas normais. Os cristãos normais, o máximo que obtêm é 9 dons, mas ele tem mais de 80. Soberbo, não é? A soberba precede a queda e a altivez é ruína do espírito, nunca admitiu o seu erro, o seu pecado. Blasfemo, ele diz que as línguas estranhas que eu falo, que nós falamos, os pastores e as missionárias, são línguas dos demónios. Blasfemo. Desobediente a pai e mãe, aos pais e mães, dizendo que o Davi Miranda, que é supostamente o seu pai na fé, era um falso profeta. Chegou a dizer que era um falso profeta porque enriqueceu à custa dos fiéis e que provavelmente está no inferno. Então, desobediente ao pai na fé dele, que é o Davi Miranda, porque ele não era o sucessor do Davi Miranda, segundo o que disse uma membra lá da sua seita angelical, a sua sinagoga de Satanás angelical. Ela foi supostamente arrebatada ao céu e lá ela viu o Davi Miranda e o Davi Miranda desceu com ela para a terra e apontou para ele como se ele fosse o sucessor, mas agora já é falso profeta. Ele é desobediente ao pai na fé, está cuspindo o prato que comeu, porque ele é ex-obreiro da IPDA, está cuspindo e vomitando o prato que comeu. Ingrato, profano, não é? Um indivíduo que fala palavrão, fala gíria, não é? Da favela, do mundo do crime, não é? Fala gíria do mundo do crime, gíria que é própria de membros de facção. Portanto, ele tem toda a característica para ser um membro de facção. Não estou afirmando que ele é um membro de facção, estou a dizer que ele tem todas as características para ser e deveria ser investigado, porque provavelmente até o é. Pode ser, é uma probabilidade. Portanto, é profano, ele não fala como um servo de Deus. Há quem diga que ele, não é? A Bíblia diz, tendo aparência de humildade, mas negando a sua eficácia com as obras. Não é? Ele parece um santo. A palavra de Deus diz que o falso profeta, aleluia, tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Portanto, ele diz muitas asneiras, muitas blasfémias, não é? Glória a Deus, profano, sem afeição natural, irreconciliável
caluniador. Caluniador. Portanto, ele calunia, não é? Não é? Os outros pastores, ninguém faz o que ele faz, não é? Ou seja, nenhum é idiota o suficiente, como ele, para se filmar tudo o que ele faz. Olha o que eu estou a fazer. Comprou uma cesta básica, dá um mendigo, olha, e o que eu estou a fazer vocês não fazem. Portanto, caluniador, não é? Dizendo que ninguém tem amor como ele, que ninguém faz o que ele faz, não é? Dizendo que os outros pastores são falsos profetas. Ou seja, ele calunia as missionárias. Intemperante, ou seja, não tem domínio próprio, é descontrolado, é bipolar, uma pessoa bipolar. Ora ri à gargalhada, ora chora, ora grita de raiva. Portanto, vê-se que o consumo de estupefacientes lhe queimou os neurónios. Ele está queimadinho, tem os fusíveis queimados. Acho que não falta só um parafuso, falta todos os parafusos do cérebro. Completamente descontrolado, uma pessoa descontrolada, cruel, não é? Chegou a ter afirmações bem fortes, especialmente aí para com um varão aí, que está lá em Ponta Grossa, que até depois de morto, não é? Lhe iriam quebrar as pernas. Então um homem cruel, violento, não é? E que ia dar tanto tiro de ponto 40 na cara de um outro aí pastor, que era discípulo dele, que segue as mesmas práticas que ele no quesito do dom do arrebatamento, não é? Sem amor para com os bons, não é? Sem amor para com os bons. Traidor, obstinado, ou seja, uma pessoa obstinada é uma pessoa teimosa, é teimoso. Ele teima, insiste em pecar, insiste em enganar. Orgulhoso, se gloria. Repare, ele foi para o presídio de Suzano porque cometeu um crime, mas disse que não cometeu nada, que aquilo que ele foi lá para dentro porque foi pego com uma pistola de brinquedo, com uma arma de brinquedo no tabuleiro do carro. Portanto, ele é quê? Ele é obstinado, ele insiste em mentir e em enganar. Remanai, a Bíblia diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece o seu semblante será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Provérbios 29:1. E ao homem herege depois de uma e duas admoestações, evita-o, sabendo que o tal já está pervertido e peca estando já em si mesmo condenado. Tito 3:10-11. Orgulhoso, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, mais amigo dos deleitos do que Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres néstias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quem é que são os seguidores dele? A maioria mulheres. Mulheres desocupadas, mulheres adúlteras, mulheres fornicárias, mulheres com espíritos imundos. Para já têm o espírito do engano nas vidas, porque estão seguindo o maior dos enganadores aqui na plataforma do YouTube e da internet. Glória a Deus. Então, mulheres néstias, mulheres desocupadas, não têm o que fazer, estão dia e noite na internet. Alá, Samaia, mulheres presas à tecnologia, mulheres desocupadas, aleluia, néstias, tolas, virgem néstia, tola, carregadas de pecados, cheias de capetas. Mulheres que amam ele, idolatram ele, algumas queriam até se deitar com ele, se for preciso, se entregam para ele se ele pedir, elas, até mesmo que ele não peça, se oferecem a ele. Levadas de várias concupiscências, maus desejos da carne, luxúrias, concupiscências lascívas, fornicações, prostituições, adultério e pornografia, que aprendem sempre, mas que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Estes homens resistem à verdade, pregando o evangelho satânico, o evangelho anátema, o evangelho maldito. Xarabagá, Samai, resistem à verdade. Pregando insanidades, pregando o dom do arrebatamento que não existe na Bíblia. Pregando que o anjo Gabriel está 24 horas por dia junto dele, quando é mentira. Porque o próprio Gabriel testemunha dele mesmo. Eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. Gabriel está no céu, não está aqui na terra. E quando ele vem aqui à terra, é numa missão de trazer uma mensagem da parte de Deus e volta para o céu. Aleluia, mentindo. Porque esse Gabriel está 24 horas por dia acompanhando ele, também acompanha vários outros pastores e pregadores. Também dizem que Gabriel está com eles. E todos invocam Gabriel à mesma hora. Às 20 da noite, quando há cultos nas suas igrejas, todos estão invocando Gabriel. Mete a espada, Gabriel. Um diz: mete a espada, Gabriel. Faz ele ajoelhar dentro de mim, Gabriel.
Faz ele tombar Gabriel, mete a espada no peito e empurra ele agora, tumba. Mete a espada a Gabriel. Eles dizem, Gabriel, desce aqui, arranca a alma dele, arranca a alma dela, leva para o inferno. Agora já chegaste ao inferno, afasta-te, afasta-te, deixa aí desamparada para levar uma sova dos demónios. Tum, 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 ai, ai, ui, 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 ai. Volta, traz de volta ela agora à terra. Então, o onipresente Gabriel, o falso Gabriel. E o povo ainda insiste em apoiar estas aberrações e fantasias, porque não é só ele. Quantos discípulos ele não fez? Quantos pregadores, pastores, obreiros seguem as mesmas práticas, com os mesmos dons que não existem, como por exemplo o dom do arrebatamento, e com a mesma ordens ao onipresente Gabriel? Quantos? Porque um abismo leva a outro abismo. Não é? Este dragão gerou muitos filhotes de dragão, muitas serpentes. E muitos deles fundaram até ministérios, enganando o povo nas plataformas. Tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres loucas, tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, a sua loucura, como também foi daqueles. Vejam a loucura deste homem, gritando, hipócritas, filhos do diabo, pega no microfone, manda o microfone, joga o microfone, lança, atira o microfone para o chão, de cima da tribuna, o microfone quebra o microfone, destrói o microfone, e depois disse, Jesus tomou o meu corpo. Jesus não, o capeta tomou o teu corpo. Então, um homem néscio, um homem que mete uma jovem virada de costas para o altar e diz, olha, está aí um anjo no altar, ele vai começar a bater as suas asas. Daqui a pouco tu vais ouvir o som das suas asas e sentir o vento das suas asas a bater nas tuas costas. Então, o homem que promove o culto aos anjos, mete uma mulher ajoelhada de frente para um altar, para um suposto anjo com 2, 3 metros e deixa a mulher ali adorando e idolatrando o anjo. Um homem que invoca demónios, invoca o espírito da morte para entrar numa criança para levar a alma dela para o inferno. Rokalamassai, um falso profeta do pior, um capirotesco. Um capirotesco, meu irmão. E vocês ainda apoiam, vocês merecem também ir para o inferno. Não somente ele, mas vocês também merecem o inferno. Vocês merecem ser atormentados no inferno, noite e dia sem cessar, até o dia do juízo final, onde serão lançados vivos no lago de fogo. Porquê? Porque vocês apoiam o inferno. Aleluia. Aliás, apoiam o infernal. Glória a Deus. Arabagai. Agora, provando, quem apoia este indivíduo também vai para o inferno. Quem apoia este indivíduo também vai para o inferno. Também vai. Romanos, capítulo 1. Diz aqui, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim também Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade e fornicação e malícia e avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, glória a Deus, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, e não somente os que as fazem, mas também os que se agradam dos que as fazem. Então quem consente, quem concorda, quem aplaude o falso profeta, também vai ser lançado no fogo naquele dia. Então fica aqui o alerta para a igreja, para tu não incorras no mesmo exemplo de desobediência. Portanto, temos aqui o tema é falso profeta capirotesco, portanto, profeta capirotesco em prisão domiciliária. Xarabagai. Lamassai, não sigas o mesmo exemplo, meu irmão. Não sigas o mesmo exemplo de desobediência. Não incorras no mesmo exemplo de desobediência. Alai, camanto, cobra, media, cai, prai, suricanta, labaia. Aleluia. Olha aí.
Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, meu irmão. Amém? Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então tem muita gente que vai perder a salvação por causa deste e de outros falsos profetas da plataforma. Então, até aqui falou o Senhor, amém? Meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, sai dela, povo meu, para que não incorras nas tuas pragas. Sai desta Babilónia, sai dos falsos profetas, aceita a Cristo. Cristo é quem morreu na cruz, não foi nenhum falso profeta, não foi nenhuma placa de igreja. Tu deves congregar numa igreja sim, deves ser membro de uma igreja sim, deves ser fiel ao teu pastor e ao teu ministério, contribuir para o crescimento, ganhar as almas, sim, mas não deves idolatrar placa de igreja nem adorar o teu líder, o teu pastor, o teu presidente, o teu missionário como sendo Deus. Tem gente adorando os líderes como sendo deuses e idolatrando placas de denominação. Então até aqui o Senhor falou, amém? Tu que não aceitaste Jesus, aceita hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar e Ele mesmo nos alertou que nos últimos dias virão muitos em nome dEle e a muitos enganariam e fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os próprios que dizes que eu vos tenho perdido. Jesus já tinha avisado. Amém? Então é hora de sair do engano e vir para a verdade. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Fica aqui o alerta para a igreja.